Pessoal, uma honra, um orgulho, e fico muito feliz, porque eu sei que esse tipo de evento é muito importante. É a oportunidade que se tem de conversar com colegas, de sair do atoleiro, que muitas vezes é o dia a dia, né, que é resolver um problema aqui, resolver um problema lá, correndo sempre atrás de solução para problemas, porque eu costumo dizer que quem trabalha em comunicação vive resolvendo problemas, os nossos desafios diários, né? E a gente tem muito pouco tempo para pensar, para discutir, para avançar, para trocar ideias, né? Trocar experiências, e momentos como esses, infelizmente, ainda são raros, né? Tanto que nós estamos no segundo congresso, né? No segundo Congresso de Comunicação Pública do Sudeste. Então, muito obrigado pelo convite, pela oportunidade, é uma honra estar aqui. E eu queria começar falando um pouquinho da ABC Pública, que eu sou presidente. A ABC Pública é uma entidade que tem 7 anos. Ela é uma entidade que foi criada por pessoas como vocês, como nós, profissionais da área pública, que querem melhorar a comunicação desse país. E querem melhorar a comunicação desse país trabalhando melhor. Trabalhando melhor, trocando experiência, aperfeiçoando as práticas, vendo o que está sendo de bom por aí, o que está sendo feito, né? E trocando experiências. Nós temos um curso, que foi comentado aqui, um curso com a Berge já há 6 anos, que a gente faz aulas de maio a outubro, capacitando profissionais de comunicação de governo, capacitando profissionais de comunicação de ONGs e entidades que trabalham com comunicação pública. E esse tema, para nós, é muito relevante, por isso é importante esse convite para a gente estar aqui falando sobre comunicação pública. Aproveito e já faço o convite aqui para vocês conhecerem, entrarem no site da ABC Pública, darem uma olhada. A gente tem muito material, a gente faz muitas atividades, a gente promove muitos debates, e seria ótimo se alguns de vocês se associassem e participassem com a gente nessa jornada. Eu aproveito para destacar que temos uns colegas da ABC Pública aqui, o Armando, que é vice-presidente da ABC Pública e mora em São Paulo, o Michel, que é diretor da ABC Pública em São Paulo, no estado de São Paulo, que mora em Cubatão, tem o Erison também, que é de Barueri, e o Marcelo, de Itapevi. Obrigado à presença deles, a parceria deles e a colaboração deles, porque a gente vai apresentar aqui. Pode colocar o slide? A consulta foi falar sobre comunicação estratégica. E comunicação estratégica é um tema que ele vai além daqueles temas que a gente costuma discutir, que é comunicação governamental, comunicação institucional, comunicação corporativa, comunicação empresarial. Comunicação estratégica é a gestão da comunicação numa organização com objetivos determinados. E aí eu vou tentar falar um pouco sobre isso e fazer a conexão em comunicação pública. Então, nós vamos tentar falar dos dois e fazer a conexão. Primeiro, eu queria chamar a atenção sobre a questão da comunicação. Nós temos um vício, há algum tempo, de tratar a comunicação como divulgação, como disseminação, como publicização. Isso está errado. Comunicação é outra coisa, comunicação é mais amplo, comunicação implica ouvir, dialogar, estabelecer parcerias, estabelecer conexões com as pessoas. Então, comunicação é mais do que transmissão de conteúdo, é diálogo, negociação, troca de informações e ideias. Então, a comunicação não é distribuir informação. Isso é parte do processo de comunicação. Uma coisa que a gente faz muito pouco em comunicação, por exemplo, é diagnóstico, é ouvir, é entender os públicos para saber como alcançar esses públicos. É uma tarefa, por exemplo, essencial e que muitas vezes a gente esquece. Então, eu queria partir desse princípio. Nós vamos falar de comunicação numa perspectiva ampla de comunicação. Então, nós não vamos tratar aqui de disseminação de informação, por exemplo. Nós vamos trabalhar com a ideia de comunicação como algo que faz parte da organização. A ideia de que comunicação está presente em todos os momentos. Foi falado um pouco sobre isso na mesa de abertura, né? A ideia de que todos fazem comunicação. O papel do comunicador é fazer com que essas pessoas façam bem a comunicação. E que a instituição faça bem a comunicação para dialogar bem com a sociedade, dialogar bem com os públicos, com as partes interessadas. Então, a comunicação, onde tem pessoas, tem comunicação. O nosso desafio é fazer uma comunicação que funcione, que seja relevante, que alcance as pessoas, que mude a realidade, que melhore a vida das pessoas. Porque a comunicação está aí. Ela vai existir independentemente de ter profissionais de comunicação ou não ter profissionais de comunicação. A questão toda é, qual a qualidade da comunicação que a gente tem? Então, aqui, por exemplo, se fala, a comunicação é a mais disseminada atividade humana, ela está presente em tudo. Não existia um curso de comunicação e já tinha comunicação.
A questão é que a gente veio, nós, profissionais de comunicação, supostamente viemos para aperfeiçoar o diálogo, aperfeiçoar o fluxo de informação, aperfeiçoar o acesso, facilitar a vida das pessoas por meio da comunicação. E aí tem essa frase interessante, né, que ele diz que não dá para dizer que hoje a gente faz uma coisa bem, mas comunica mal. Comunicar faz parte do fazer. Por isso a nossa angústia de que, por exemplo, no caso das políticas públicas, a comunicação tem que estar presente no início da política pública, ela não pode ser a última a saber, a última a ser acionada. Porque senão a gente só faz aquela etapa de divulgação, a gente não colabora com a política pública, a gente não contribui para o acesso à política pública, a gente não contribui para a discussão da política pública. Então não pode ter essa separação entre ação e comunicação. Isso faz parte do mesmo processo. Quando se discute uma política pública, quando se elabora, a comunicação faz parte disso. Né? A comunicação não pode chegar no final. E aí isso é percebido no planeta inteiro. Esse é um relatório mundial, que eu pesquei essa frase logo no início, uma das frases mais destacadas do relatório, que fala que os governos percebem que se a comunicação é ruim, é como se não tivesse sido feito, como se nada tivesse sido feito. Basicamente, naquela ideia de que se eu faço muito bem, mas as pessoas não sabem, é como se eu não tivesse feito. A comunicação é ingrediente fundamental da política pública. Ela não pode ser algo apartado da política pública, da ação governamental, da ação do dirigente. Ela faz parte da ação e faz parte cada vez mais, porque grandes setores da sociedade descobriram isso há pouco tempo. E isso está sendo usado. Hoje, muita gente no planeta faz comunicação e não faz nada, só faz comunicação. E está se elegendo e está tomando conta, sem produzir, só fazendo comunicação, usando comunicação, de um jeito muito estranho. Né? Aqui do lado de Aldobor, essa frase, ele diz, né, que a comunicação, por isso é que a gente discute muito a comunicação pública. A comunicação ela é um pré-direito. Não adianta as pessoas terem direito se elas não souberem usar esse direito, se não souberem onde esse direito está, se elas não puderem contribuir para a formulação do direito. Então, a ideia da comunicação ela antecede o direito, porque ela é um pré-requisito. Pessoas que não sabem dos seus direitos, elas não usam os direitos. Elas precisam ter conhecimento, elas precisam saber onde acessar, elas precisam saber aonde está, elas se aplica nelas ou não. Então, se faz uma lei muito bacana que as pessoas não sabem que ela existe, é como se não tivesse sido feito. Se as pessoas não participam da elaboração, elas não sentem parte daquela lei. Então, a comunicação ela é essencial. Ela não pode ser um release, um texto, uma matéria feita depois. Ela tem que fazer parte de um processo que leva a isso. Né? Leva à cidadania. A comunicação é essencial para a cidadania, não tem jeito. Né? Isso é um óbvio lulante, como diria o Nelson Rodrigues. A comunicação ela é inerente, ela existe. Agora, ela pode ser funcional, ela pode ajudar ou ela pode não ter significado nenhum. Dependendo do jeito que os profissionais de comunicação e os gestores, por exemplo, eles a utilizam. E aí nós temos um problema, né, uma dificuldade no Brasil, que a nossa base é muito frágil. Né? O Condre Comparato fala aqui, né, que as pessoas, em geral, não sabem que têm direitos. Eu vi uma pesquisa agora há pouco tempo, há 2, 3 semanas, que falava sobre isso, né, dizendo que as pessoas acham que público é igual ao que é de graça. A ideia de público não é a ideia que é de todos. Para as pessoas, público é o que é dado de graça. A gente tem um problema básico no Brasil, que é de compreensão das leis, compreensão dos poderes, compreensão dos processos, compreensão das instituições. Isso gera uma base ruim, que fica difícil falar nos nossos termos, porque as pessoas não têm a informação básica para conversar. Né? O Brasil também não conhece a realidade do país. Essa pesquisa, por exemplo, ela foi feita em 38 países, e o brasileiro é o segundo país, entre 38, que menos sabe sobre o seu próprio país. A nossa base de informação e base educacional é muito frágil. Eu trabalhei na Presidência da República há 9 anos, e eu tive umas experiências absolutamente ricas para mim, porque a presidência fazia auditorias, pesquisa qualitativa sobre políticas públicas, né? Às vezes tinham 10, 15
grupos focais ao mesmo tempo, e uma pessoa da equipe ia em um dos grupos focais aleatoriamente, primeiro para checar se estavam sendo feitos, né, uma espécie de teste, e o outro para aprender. E eu participei de umas 3 ou 4 grupos focais e eu ficava absolutamente chocado com o fato de que ninguém sabe nada. Né, passava o dia inteiro trabalhando para comunicar uma política pública e um mês depois tu ia nesses grupos focais e as pessoas não sabiam que aquilo existia. Elas não sabiam que tinha direito. Elas não tinham informação básica. E isso era absolutamente comum, porque eu ficava impressionado, voltava e checava os resultados depois. É aquilo. As pessoas no Brasil têm muito pouca informação. As pessoas não leem os jornais que a gente lê, elas não veem o Jornal Nacional. Aliás, o Jornal Nacional, eu tive uma experiência há uns anos atrás, que eu fui na Globo, e num almoço com pessoas lá, comentei com o diretor que o Jornal Nacional está perdendo muita audiência. E ele disse assim, não, o problema do Jornal Nacional não é que está perdendo muita audiência, é que as pessoas não entendem o noticiário. Quer dizer, isso cria para a gente, profissional de comunicação, um desafio enorme, que é fazer com que as coisas que estão de interesse das pessoas cheguem nas pessoas e elas compreendam e elas usem. Não é pouco desafio. O Marcos Coimbra fala sobre isso, né? A vasta maioria da população se interessa nada ou quase nada por que a gente faz. Não acompanha o noticiário e tende a ser desinformada, mesmo quando acham que estão informadas. Por isso é que tem muita fake news, porque as pessoas acreditam. Elas acreditam. Elas não têm uma base. O país, de certa maneira, falhou em dar educação cívica, em dar instrução, em dar cidadania para as pessoas. A gente tem que pagar essa conta agora. O papel do comunicador é um papel essencial, nós temos a responsabilidade de ajudar. Isso tem a ver com educação, tem várias outras questões aí. Tá? Não é culpa nossa, não. Mas a gente tem uma contribuição importante para dar. Porque a gente pode mobilizar as instituições, a gente pode trabalhar dentro das instituições para elas serem mais competentes para alcançar as pessoas. Para que as pessoas consigam obter sua cidadania. Então, a comunicação pública que a gente fala aqui é essa comunicação que dá ênfase na cidadania, e não na instituição, nos dirigentes e nos atores políticos. Porque tem uma coisa que vem de anos atrás, que é a tal da imagem das instituições. A nossa preocupação em comunicação não é a imagem da instituição, embora ela seja importante, por causa da credibilidade, né? O importante é o acesso das pessoas à instituição. É o uso das pessoas, o uso pelas pessoas do que a instituição faz. Esse é o nosso foco, devia ser a nossa prioridade absoluta. O nosso trabalho não tem a ver com visibilidade de instituições, ele tem a ver com acesso das pessoas à informação útil nos termos delas. É completamente diferente. Né? E olha que eu trabalhei, eu dei aula desse negócio de imagem, não é errado, mas não é a prioridade para quem trabalha em serviço público. Quem está no mercado competitivo, tipo Banco do Brasil, Caixa, até Petrobras, até pode tratar disso porque tem a ver com vendas. A gente não trabalha com vendas. O nosso negócio não é vender nada, o nosso negócio é criar leis que sejam úteis para pessoas. E aí, para as leis serem úteis para pessoas, a gente precisa ouvir as pessoas e a gente precisa fazer com que as pessoas tenham acesso à lei. Esse é o nosso mercado. O nosso mercado é o mercado de cidadania. A gente não está no mercado competitivo. E qual a Câmara de Vereadores que é mais bacana do interior de São Paulo? Qual é a Assembleia Legislativa que é mais simpática e tem o prédio mais bonito? Né? Qual é o presidente que fala melhor? Não é esse o nosso mercado. A gente devia estar competindo para alcançar as pessoas. E aí eu vou contar um caso prático, né, para ver que isso não é blá, blá, blá. Eu trabalhava na Presidência da República e o Armando trabalhava comigo, a gente trabalhava com a ideia de comunicação pública desde o início, desde 2004. Isso foi gerando um aperfeiçoamento e a gente criou um núcleo de comunicação pública dentro da Presidência da República que tinha esse foco em cidadania, em prestação de contas, em apoiar a política pública, apoiar o pessoal dos ministérios que trabalhavam em comunicação e tal. E teve um momento que foi demandado para a gente, por conta da ênfase que isso ganhou, a criação de uma definição do que era comunicação pública. E isso aí foi publicado no Diário Oficial, isso nunca tinha sido feito no país. Se criou uma definição de comunicação pública na nossa perspectiva, a perspectiva interna. Isso aqui dizia o que eu e a equipe e as pessoas de governo deviam estar fazendo. Tá? Então, isso era uma definição do nosso trabalho que foi publicado no Diário Oficial. Isso
no governo Temer, isso foi deletado, acabou. Tá? Isso foi extinto no governo Temer. Mas, por um período, a gente tinha uma definição que eu chamava de definição funcional de comunicação pública, que dizia basicamente o seguinte: como nós temos que trabalhar dentro do governo. Era essa a ideia. Para você ter uma noção de como é que se aplica isso na prática. Ou se tenta. Não quer dizer que a gente foi bem-sucedido, não. A gente fez um esforço danado e conseguiu muita coisa. Mas você sabe que comunicação é isso, né? Que nem o tal do mito de Sísifo, né? Tu levanta a pedra todo dia até o alto do morro e no dia seguinte tem que subir a pedra de novo porque ela caiu. É isso. Comunicação é esse esforço diário que tu faz e que no dia seguinte tem que recomeçar. Porque a comunicação é permanente, cada dia é diferente do outro, os públicos mudam, a realidade muda, tudo muda e a gente corre atrás do prejuízo. Então, a comunicação estratégica, para conectar, é o uso intencional, isso é uma definição acadêmica que é a mais aceita, é o uso intencional da comunicação para a organização cumprir sua missão. Então, o papel da comunicação de uma Câmara de Vereadores, de uma Assembleia Legislativa, de um governo, de uma estatal, de um órgão público, é ajudar o órgão público a fazer aquilo que ele foi criado para fazer. Esse é o nosso papel. O nosso papel não é dar visibilidade para o dirigente, coisa parecida. É mostrar o que ele está fazendo e o que ele pensa. É mostrar o que a instituição está entregando, como ela está entregando e onde pegar o que ela entregou. Esse é o nosso papel. Então, o papel do comunicador na área pública é ajudar a instituição em que ele trabalha a cumprir sua missão. E não adianta ficar pensando em grandes problemas se a gente não está fazendo dever de casa. Tem uma música do Paralamas, eu acho que fala, né? Antes de mudar o mundo, vamos começar lavando os pratos? Né? A gente tem que fazer o nosso trabalho antes de mudar o mundo. Né? E o nosso trabalho é fazer aquilo para o qual a gente foi contratado e ajudar a instituição que a gente trabalha a fazer aquilo para o qual ela foi criada. A gente tem que brigar por isso. Então, em comunicação pública, eu diria que a comunicação estratégica ela é para informar, apoiar, esclarecer, orientar e engajar o cidadão, garantir a contribuição, acesso e compreensão das políticas públicas, direitos e serviços, e construir e manter a confiança pública, que é uma coisa que a gente está perdendo. Tá? Teve uma pesquisa da Perseu Abramo, de uns 4, 5 anos atrás, que mostra que a sociedade não acredita mais nas instituições públicas. Eles até escrevem lá, e olha que a Perseu Abramo é do PT, hein? Eles falam, hoje a divisão na sociedade não é entre trabalhadores e empresários, é entre Estado e sociedade. A sociedade odeia o Estado. Por isso é que a gente tem umas coisas muito estranhas acontecendo no planeta. Porque as pessoas não confiam mais na gente. Elas não confiam mais em governo, elas não confiam mais em instituição. Elas ou não dão bola, ou elas estão indo para o pau. Porque a gente não fez o dever de casa, a gente não se explicou, a gente não estava do lado delas, a gente faz as coisas e não mostra para elas como elas podem usar, e muitas vezes a gente não faz as coisas mesmo. Tá? E aí nós temos o problema da comunicação. Comunicação, por natureza, é algo muito difícil. E não é no serviço público. Tá? Eu fiz um trabalho agora no pós-doutoramento sobre comunicação em projetos. O maior problema em projetos no mundo todo chama-se comunicação. Isso está em toda a literatura. Projetos. E não estou falando de área pública, não. Projetos. Construir uma ponte, reformar um prédio, desenvolver um software, fazer uma mudança numa instituição, tudo isso é projeto. O maior problema de qualquer projeto no planeta é comunicação. Comunicação é um negócio difícil. Comunicação não é fácil. Né? Porque comunicação tem que dar resultado, comunicação tem que dar impacto, comunicação tem que mudar a realidade. Comunicação tem que fazer com que as pessoas entendam, elas façam, elas compreendam, elas apoiem, elas discutam, que elas participem. Isso é difícil. Fazer isso em bons termos é difícil. Né? Aqui está um resultado, um dos resultados. Para 76% das empresas, falhas na comunicação são o principal motivo para projetos fracassarem. Isso não é a área pública. A área pública, como lida com o intangível, a gente não faz sabonete, nem pneu de carro, nem trator, a gente lida com leis, com acesso, né, com coisas abstratas. É mais difícil ainda. Porque fica difícil para as pessoas agarrarem o que a gente faz. Elas precisam de comunicação para entender o que a gente faz.
E eu gosto muito desse conceito que está nesse livro, que ele fala, né, a comunicação estratégica organiza, ela dá ordem a partir da desordem. O mundo é o caos mesmo. As instituições são uma bagunça, é tudo muito difícil, é tudo muito complicado, as pessoas trocam, se enganam, brigam, não entendem, dá todo tipo de problema. A comunicação, quando ela está organizada, ela reduz essa confusão. O nosso papel é diminuir, ela já não vai acabar nunca com a confusão, com a desordem. Mas é nosso papel minimizar essa desordem. A gente não vai estar em todo, por isso que eu falo, inclusive, que a gente não vai estar em todo canto. A gente tem que ajudar as pessoas a fazerem boa comunicação. Uma vez eu li um texto de um pesquisador holandês, quando eu fiz o mestrado, lá em 94, e ele falava assim, é uma pena que eu não fiquei com o texto, naquela época não tinha as facilidades de hoje. Ele dizia assim, o papel do comunicador não é levar informação de A para B, agir como office boy. O papel do comunicador é criar espaços de conversa e pontes ligando as pessoas. Olha que bonito. O papel do comunicador é juntar as pessoas. E é estimular essa conversa, o diálogo. Para isso, a gente tem que preparar as pessoas para fazer esse negócio. O nosso papel é ajudar as pessoas a fazer boa comunicação, porque a gente não está presente onde a comunicação acontece. Raramente a gente está. As pessoas estão fazendo comunicação o tempo todo. Então, a gente precisa treinar dirigente, a gente precisa treinar chefe de departamento, a gente precisa fazer guias de atendimento ao público, a gente precisa fazer orientações para postagem de redes sociais, a gente precisa fazer media training, a gente precisa fazer todos esses mecanismos que ajudem as pessoas a sobreviver sem a gente e que façam um bom trabalho. Porque eu diria que a gente não faz comunicação, a gente ajuda as pessoas a fazer boa comunicação. Esse é o nosso trabalho. Então, os pressupostos da comunicação estratégica. Aí, entrando na comunicação estratégica. Primeiro, diagnóstico, uma coisa que a gente tem maior dificuldade de fazer. Se eu não sei aonde eu estou, qual o problema, qual o desafio, o que as pessoas querem, fica difícil. Qualquer coisa que eu faça é que nem a Alice. Qualquer caminho que se tu não sabe para onde vai, qualquer caminho que tu pegue está bom. A gente primeiro precisa saber onde a gente está para depois descobrir onde a gente quer ir. E diagnóstico é fundamental. A gente precisa ter uma comunicação que saiba o que ela quer e para onde ela vai. A gente precisa que a comunicação esteja alinhada claramente com a missão da instituição, e não das pessoas e não das áreas. A gente precisa influenciar, não no sentido político, mas no sentido de uso da comunicação para fazer com que a decisão seja tomada em condições boas, para que as pessoas sejam ouvidas, para que haja participação, para que a gente tenha a melhor decisão possível. A comunicação na área privada hoje influencia em praticamente 80% das empresas. Tem alguém da comunicação na mesa diretora, como diretor, influenciando e dizendo, olha, isso aqui, eu trabalhava na comunicação da presidência, a nossa área era o VDM, vai dar merda. Tem que ter alguém do VDM lá para dizer, olha, isso vai dar merda. E a comunicação é que é o VDM. A decisão não é dela, mas a responsabilidade pelo alerta é. A gente faz a escuta ativa, a gente tem que ajudar a escutar a sociedade, os grupos de interesse, estimular a participação. A escuta ativa é parte da nossa responsabilidade. A gente tem que ter uma visão global, integrada e sistêmica. A gente tem que parar com esse negócio de brigar entre as áreas, cada área tem um projeto à parte, não converso. A gente tem que realmente... É curioso que o Brasil é o único país em que a comunicação integrada é uma neurose. Porque a gente separou a comunicação no regime militar, jornalista para lá, RP para lá, publicitário para lá, marketing para lá, comunicação interna para lá, cada um tem o seu diploma, cada um tem sua área e um não conversa com o outro. E aí a gente dá briga, porque esse é o meu espaço, esse é o teu espaço, aqui tu entra, se tu fizer isso, eu vou te processar. A gente não tem um princípio de comunicação comum, a gente faz comunicação. E não existe uma comunicação integrada, porque não existe comunicação desintegrada. Ou é comunicação ou não é. Não é comunicação, é jornalismo, é um segmento. Aqui não é comunicação, aquilo é jornalismo, é comunicação interna, é qualquer coisa do tipo. A gente tem que pensar comunicação. Tanto que eu fiz jornalismo, depois fazer relações públicas. Não deu tempo nem dinheiro para fazer publicidade. Se pudesse, eu fazia. Porque é comunicação o nome do jogo. Tem que pensar grande, tem que pensar global, tem que ter uma visão sistêmica. Aí cada um pensa no seu quadrado, aí fica difícil. Eu falava baia, cada um na sua baia.
Né? A comunicação ela tem que ser única, não existe comunicação desintegrada, a gente não pode separar essas coisas. Por isso é que dá tanta confusão, a gente não consegue nem falar entre a gente. Aí quer convencer os dirigentes a falar. Isso aqui é uma das maiores demandas, a comunicação hoje tem que liderar, não basta botar na porta chefe da comunicação, todo mundo faz comunicação. O cara do outro lado do corredor, ele posta nas redes sociais. E aí? O que ele está postando? Como isso afeta a instituição? Nós somos líderes, mais que chefes ou dirigentes da comunicação, nós temos que ser líderes da comunicação. Ajudar as pessoas a entender a comunicação e fazer boa comunicação. Por isso a importância que se discute hoje de políticas de comunicação, manuais de comunicação, diretrizes, essas coisas ajudam a dar padrões, a dar regras, a estabelecer formas de fazer isso bem feito. Cada um com a sua liberdade, com a sua autonomia, mas tendo padrões. Quer seguir, segue. Não quer seguir, tudo bem, mas tem os padrões dados pela área de comunicação. A comunicação que não muda a realidade, ela não serve para nada. Se eu faço uma matéria que ninguém lê, ninguém entende, ou se entende não dá a menor bola, foi perda de tempo. Comunicação, ela tem que mudar a realidade, ela tem que levar informação, ela tem que levar conhecimento, ela tem que levar compreensão, ela tem que mobilizar, ela tem que despertar o interesse, ela tem que facilitar o acesso, ela tem que ter algum tipo de impacto. Comunicação por comunicação não significa nada, não é perda de tempo. Comunicação não é distribuir papel, distribuir release, distribuir notícia. Interação faz parte do processo. A comunicação, simplificando muitíssimo, é interação mais informação. Se vocês têm uma informação no computador e ninguém lê, essa informação não é comunicação. Tá? São dados, são coisas que estão lá. Elas não têm importância nenhuma. As pessoas precisam acessar, as pessoas precisam usar, elas precisam entender. Senão não vale nada. E tem que avaliar. Né? Podia dizer medir, né? Se fala muito em medir. Medir, às vezes, é complicado na área privada, imagina na área pública, mas, de alguma maneira, a gente tem que criar mecanismos de avaliação para saber se a gente está no caminho certo ou não está. Né? Aí tem várias maneiras, e é um processo que sempre foi difícil, acho que a parte mais difícil da comunicação é essa, mas alguma coisa a gente tem que ter para ser capaz de avaliar a comunicação. E está o tempo em função das transformações da sociedade, que são brutais e são rápidas, né, e são surpreendentes, a gente também tem que inovar. Isso não significa estar fazendo tudo que aparece de novo, entrando em tudo que é rede social. Isso tem que ser feito com cuidado, com cautela, com estratégia. Mas a gente tem que estar se adaptando à realidade. E a realidade está mudando muito rapidamente. Então, não é inovação pela inovação, tá? Assim como eu não acredito que a gente tem que estar no TikTok. Não é isso. Eu posso até estar, mas eu que tenho que estar bem, eu tenho que usar bem esse negócio. Tem que ter um significado, tem que ter um impacto. A relação custo-benefício tem que ser boa. Tá? Então, não é fazer por fazer. Mas a gente tem que estar o tempo todo reavaliando e apostando em soluções novas, fazendo testes. Faz testes, vê se está dando certo. Não está dando certo, abandona. Né? Vamos ver o que os outros estão fazendo. Mas na busca de soluções, não na inovação por inovação também. Tá? E absoluta prioridade, foco no cidadão, uma neurose. Isso devia estar em toda a sala de comunicador desse país, da área pública. Foco no cidadão, não é na instituição, não é no departamento, não é no chefe. Né? O foco é no cidadão. Nós somos pagos por eles e o nosso foco tem que ser ele, e ele precisa muito do nosso trabalho. Aliás, hoje saiu um artigo belíssimo no Globo sobre isso, né? uma repórter falando sobre mudanças climáticas e mostrando como os governos falham em não informar as coisas mais básicas para o cidadão. E quando tu lê, tu diz assim, é isso mesmo. A gente está falhando em comunicação, não estamos falando só em gestão das mudanças, nós estamos falando em comunicação não só da mudança climática, mas da própria o que fazer com os impactos dessas mudanças climáticas. Coisas muito banais. Porque a gente não está pensando no assunto. E muitas pessoas que estão preocupadas e pensando não são da área de comunicação. Aliás, uma coisa que me surpreendeu muito na revisão de literatura que eu fiz, o quanto tem de engenheiro, de administradores debruçados sobre comunicação. Porque eles sentem o problema de comunicação na área deles. Aliás, uma área que é impressionante é a enfermagem, medicina, como tem estudos de comunicação essa área. Muita gente preocupada. Não é bem o nosso foco, mas assim, a comunicação é um problema comum.
algumas vantagens da comunicação estratégica, que é essa comunicação intencionada. Primeiro, fortalece o que a gente é e o que a gente faz. Depois, a gente passa a ter uma coordenação centralizada e cada um fazendo o seu trabalho, descentralizadamente. Né? A gente tem unidade na ação, alinhamento de discurso e mensagens mais consistentes. A gente monitora e antecipa, porque a gente está o tempo todo presente no que está acontecendo. A gente evita o que acontece hoje em comunicação corporativa, de que tem coisas que ninguém faz e coisas que dois fazem. A gente fez uma pesquisa em Assembleia Legislativa há 2 anos, e tem uma Assembleia Legislativa, por exemplo, que tem 2 áreas de assessoria de imprensa. A Assembleia Legislativa tem 2 assessorias de imprensa institucionais. Fora o fato de que cada gabinete tem sua assessoria, cada deputado tem sua assessoria, cada gabinete, cada partido, tem um monte de assessor de imprensa. Cada um puxando para o seu lado. E, muitas vezes, competindo entre si. Então, tem lugares em que ninguém faz algumas coisas importantes, tem lugares que tem um monte de gente fazendo a mesma coisa. Né? A gente é mais eficiente, a gente consegue entregar melhor por menor custo, com menor tempo, gasta menos recursos, e a gente ganha numa coisa que está faltando e está ficando muito ruim, né? Que é a credibilidade, confiança e legitimidade. Há muitos artigos chamando a atenção para a perda de confiança, credibilidade e legitimidade da área pública. E isso tem gerado movimentos, partidos, candidatos que estão baseados na ideia de que eu vou destruir tudo isso. E vocês estão vendo um caso que está acontecendo agora nos Estados Unidos. Porque as pessoas lavam as mãos. Elas não defendem mais as instituições. Porque a gente, de alguma maneira, falhou. Ou em entregar, ou em comunicar. No fundo, é a mesma coisa. Tá? E aqui eu queria botar 2 instâncias de comunicação. Na verdade, a primeira não está errada. Eu quero deixar muito claro isso, porque quando olha assim, parece que o lado A é errado e o lado B é certo. São coisas diferentes. É só porque em comunicação, e eu ouço isso o tempo todo, as pessoas dizem assim, a gente só faz o operacional. A gente não faz o estratégico. A gente não tem tempo. A gente não é demandado. A gente não tem contribuição. Então, eu vou tentar mostrar isso de uma maneira didática e chamar a atenção que o papel estratégico ele é uma conquista, ele não é dado. Papel estratégico, a gente ou obtém ou não vai ter nunca. E pior, a gente obtém e quando troca os dirigentes, a gente tem que conquistar de novo. É um negócio incrível. Eu brinco, dizendo assim que eu passo 4 anos treinando o chefe, quando eu treino o chefe muda. Então, em alguns lugares é 2. Porque é um esforço permanente de educar para a comunicação, de explicar o que é comunicação, de falar da importância de ser didático, de atender a imprensa, de ser transparente, de falar com a equipe, das pessoas da instituição saberem o que está sendo feito, delas se engajarem nos processos. Dos fluxos de informação funcionarem. É nosso trabalho fazer isso. As pessoas não aprendem isso na faculdade. Eu fiz um trabalho agora, entrevistei 33 cientistas, e teve um que falou assim, sabe, eu fiz mestrado, doutorado, eu fiz graduação, mestrado, doutorado e pós-doutorado, e nunca tive uma única hora, em toda essa trajetória acadêmica, que eles me ensinaram alguma coisa de comunicação. E esse cara vai a congresso, ele apresenta artigos, ele fala em público, ele dá entrevista, ele participa de reuniões, ele representa a empresa em vários fóruns, e ele nunca, na vida, teve uma hora de alguém que falasse para ele sobre comunicação. Porque é isso. E ele, isso é um exemplo, porque ele falou isso, porque, na verdade, é isso mesmo. Aí tem um caso que é um pouquinho diferente, daqueles que acham que sabem tudo, que não precisa de ninguém que fale, porque eu tenho o domínio completo. Aqueles intuitivos, tem uns que são bons. Então, na dimensão operacional, a gente atua a partir de rotinas e demandas, e na estratégica, a partir de diagnóstico, estratégia e planejamento, da missão e objetivos organizacionais. Na operacional, a gente faz aquela divulgação que eu chamo de jogar confete do alto do prédio, tu sai distribuindo coisa, e na estratégica, tu trabalha por públicos, por setores, por stakeholders, partes interessadas. Tu é cirúrgico, vamos dizer assim. Na operacional, o nosso trabalho é entregar coisa. Eu fazer o release, eu postar na rede social, eu fazer o evento. Esse é o meu trabalho. Na estratégica, o meu trabalho é causar impacto. O que eu faço tem que dar resultado. Isso tem que significar uma mudança.
Isso tem que alcançar as pessoas e significar algo para elas, senão não faz sentido. Na operacional, o meu foco é assessoria de imprensa, é release, é matéria, é LinkedIn. Né? Na dimensão estratégica, é no objetivo, no contexto e nos resultados. Na operacional, o modelo antigo, né, a comunicação é distribuição de coisa, distribuição de informação. Né? Na estratégica, recuperando talvez Paulo Freire, é dialógica, no sentido de que as pessoas têm que se envolver de alguma maneira no que a gente está fazendo. E na operacional, é tipo commodity. Tudo é bem feito, mas é tudo igual. Na estratégica, a gente define, gerencia e viabiliza estratégias diversificadas a partir dos objetivos que a gente tem, do contexto que a gente tem, do desafio que a gente tem, do público que a gente tem. Que é a parte mais divertida da comunicação, cada caso é um caso, cada problema tem uma solução diferente. Na operacional, eu trabalho com informação e fluxo, a comunicação é unilateral. Na estratégica, eu trabalho com comunicação. Então, é um modelo interativo, bilateral, simétrico. Simétrico é quando os dois têm o mesmo peso, né? Os dois têm o mesmo poder, os dois conversam em bases iguais, e ele é participativo. Na operacional, a atuação é isolada ou fragmentada. A gente fala muito em comunicação integrada, mas a gente gosta mesmo é disso. Cada um com o seu grupinho, cada um no seu setor, fazendo as suas coisas. Na estratégica, visão e atuação integrada, sistêmica e cooperativa. Quer dizer, a comunicação como trabalho de todos, coletivo. Né? Na operacional, eu sou responsável pela comunicação, eu gerencio a comunicação. Na estratégica, eu lidero a comunicação. Comunicação é responsabilidade de todos. Todos fazem comunicação e todos têm que saber que eles fazem comunicação e todos precisam saber que eles têm que fazer boa comunicação porque eles representam a instituição e eles estão lá para ajudar as pessoas a entender a instituição e entender o que a instituição faz. Na operacional, a área de comunicação é informada das decisões e na estratégica ela participa da decisão, ela não decide, mas ela influencia. Aliás, a influência é uma palavra que hoje, nos estudos internacionais, ela é uma das mais importantes para o profissional de comunicação. Eles dizem que o profissional de comunicação tem que fazer duas coisas, entregar produtos de qualidade e influenciar. São os dois papéis nossos. Entrega qualidade e influencia a instituição. Porque a gente tem a visão que a instituição não tem. A gente tem a visão de stakeholder, de público, de demandas, de deficiências, de carências, de necessidades, de como as coisas vão impactar. A gente circula pelos lugares, a gente faz diagnóstico, a gente faz pesquisa. Então, em tese, a gente está preparado para ajudar a instituição a falar. Em tese, e obviamente, tem um componente político e tem um gestor que também vive a realidade. Mas a comunicação sabe como certas coisas vão ser recebidas, qual o time, qual a forma de entregar, como empacotar aquilo, a maneira de apresentar. Né? Esse é o papel da comunicação, tentar contribuir. E a gente está perdendo um pouco desse papel, porque hoje em dia outras pessoas estão fazendo isso. Dimensão operacional, a gente dá suporte aos gestores, fontes e porta-vozes, e na estratégia a gente qualifica o gestor. Num modelo, vocês acompanham o cara para dar uma entrevista. No outro modelo, você faz o media training, ele vai sozinho. Tá? Simplificando muito. Na operacional, atuação baseada em respostas, na agenda do dia, no imediato, no curto prazo, e na estratégica, antecipação, planejamento, perspectiva de longo e médio prazo. Por quê? Porque a nossa tendência em comunicação é estar sempre pensando no dia. Sempre tentando resolver o problema do dia. Na presidência, a gente tinha um modelo muito interessante, que é que tu tinha equipe do dia e tu tinha equipe de amanhã até o fim dos tempos. Tu tinha uma equipe que ficava pensando o Lassance, o Armando, o Lassance, que a gente sempre lembra, o Armando, o Lassance tinha em janeiro, ele tinha a agenda do ano todo do governo, ele marcava as datas e sabia as encrencas possíveis de janeiro até dezembro. A gente tinha em janeiro um mapa do ano todo, dizendo as datas-chaves, o que tinha acontecido no ano passado, as coisas que foram demandadas para o governo naquele período do ano passado, o que a gente ficou de fazer naquele período. Então, tu vinha a agenda do ano e tu podia identificar onde a gente vai começar a trabalhar agora quanto a isso. Ou seja, tem uma agenda prospectiva, né? Uma agenda prévia, porque a comunicação tem que trabalhar de longo prazo. A gente tem que antecipar, a gente tem que alertar. Divisão operacional, a visão instrumental, e na dimensão estratégica, a visão crítica, a questionadora.
mas questionadora produtiva, não é aquela visão do hard, né? Lembra do hard? Ó vida, ó dor, não vai dar certo. Tem muita gente assim em comunicação que reclama, lamenta, mas assim, vamos fazer um negócio diferente, não aparece. Que a gente tem que botar energia em soluções novas e parar de reclamar. Dimensão operacional, a especialização. Na dimensão, nada de errado novamente com a especialização, o que eu estou dizendo, a coluna da esquerda não está errada, é só uma questão de perspectiva. Na dimensão estratégica, diversidade, abrangência, multidisciplinaridade, que é tudo que eu acho interessante. Na operacional, a gente trabalha com crise, a gente adora trabalhar numa crise em comunicação, porque a gente, em geral, é bom nisso, mas na dimensão estratégica, a gente trabalha com gestão de riscos. A gente trabalha em prevenir a crise, isso é mais importante. Quando previne a crise, tem mais chance de, quando a crise chegar, ela chega com menos impacto, ela nem chega. Isso é melhor do que resolver crise. Na operacional, a gente tem problema para ser resolvido, e na estratégica, a gente tem desafios e objetivos a serem alcançados. Na operacional, a gente tem compromisso com a instituição, e na estratégica, a gente tem compromisso com as partes interessadas. A gente busca o equilíbrio entre as possibilidades, a capacidade, as prioridades, né, da instituição e as necessidades do público. A gente trabalha com esse equilíbrio. Né? Não é a minha preocupação é a instituição. A minha preocupação não pode ser a instituição. A instituição é um mecanismo de resolver um problema social. O nosso problema é o problema social. O nosso desafio é o problema social, não é a instituição. A gente tem que ajudar a instituição a resolver um problema social para o qual ela foi criada. Senão, ela não faz sentido. Né? Na operacional comunicação unilateral, a gente tende a tentar centralizar e controlar os processos, e na estratégica a gente deixa as pessoas fazerem, liberta. Né? A gente estabelece mecanismos das pessoas fazerem isso. Na operacional, o papel estratégico é algo que eu recebo, e dirigentes adoram dizer que comunicação é estratégica. Né? Mas, na verdade, isso é uma coisa que a gente tem que conquistar com competência, com esforço, né? Leva tempo, dá um trabalho danado, tem vai e volta, dá 2 passos para frente, 1 para trás, dá 3 para frente, 4 para trás, tem de tudo. Mas é uma conquista diária, porque não tá. Um amigo meu que trabalha na ONU, né, o Luciano Milhão, me falava assim, né? Caçado, meu chefe, ele vai no médico, o cara manda tomar comprimido e tal, ele toma. O advogado manda ele entrar com o processo, ele entra. O engenheiro manda ele fazer uma parede lá, ele faz. Agora, eu digo para ele fazer um negócio, ele não obedece, ele não faz. Porque, assim, em comunicação, todos acham que fazem. É uma coisa que exige um convencimento, exige um diagnóstico, exige uma elaboração de uma explicação que justifique aquela orientação. Senão, a pessoa não faz. Então, a comunicação a gente tem essa dificuldade mesmo. Todos fazem comunicação. O nosso chefe, ele chegou a nosso chefe fazendo comunicação. E ele pode ser muito bom em comunicação. Pode ser melhor que a gente. Só que a gente sempre tem capacidade de contribuir. Em algumas áreas, alguns setores, de alguns mecanismos, em alguns momentos, e até uma visão geral. Mas a gente tem que conquistar esse direito de falar para um cara que domina a comunicação, que vive disso há anos. E que, às vezes, se elegeu com isso. E ele é bom. Então, mais desafiador ainda é. E na dimensão operacional, a comunicação é importante, e na estratégica ela é essencial, portanto, estratégica. E aqui estão os 4 papéis que eu vejo, né, uma separação que eu tento fazer do que a gente faz. A gente, primeiro, tem que ajudar a organização a cumprir a missão dela. Esse é um papel importante nosso. O de baixo, ali, o amarelo, é fazer com que a comunicação na instituição funcione. As pessoas sejam atualizadas, elas leiam o que interessa, elas conversem, elas saibam as áreas, elas estejam treinadas para receber alguém, elas estejam qualificadas para fazer um atendimento ao público, a representar a instituição, né, que as reuniões sejam produtivas. Isso tem a ver com o trabalho de funcionamento da comunicação em geral na instituição. À direita, nós somos uma espécie de ombudsman, de grilo falante, de representante da sociedade na instituição. A gente faz os alertas, o tal do VDM. A gente chama atenção para problemas externos, circunstâncias externas que afetam a instituição ou na qual a instituição tem responsabilidade de agir. Eu adoro esse papel, que é o papel de chamar a atenção. Olha, esse negócio aqui, tem um negócio acontecendo que a gente tem uma responsabilidade nisso. Muitas vezes não funciona.
mas não deixa de ser nosso papel. Nós somos um representante. Porque uma coisa que eu gosto em comunicação é isso, né? Vocês são um órgão político e isso é público, e isso não é tão claro. Mas, na maior parte das organizações, o cara da comunicação é o sujeito que entra na sala do cafezinho, em que se faz o café na cozinha, entra na garagem, entra em qualquer lugar e meia hora depois está no gabinete do presidente com a maior naturalidade. Ele pode estar em qualquer lugar que ninguém estranha. Agora, o cara da contabilidade não faz isso. O cara da segurança não faz isso, ninguém faz isso. A gente tem essa habilidade, essa capacidade que eu acho incrível de andar por tudo que é lado, falar com todo mundo, discutir com todo mundo, e ninguém achar isso estranho, porque a gente é da comunicação. A gente circula, né? É aquele negócio de... É bonito isso, só que isso tem uma implicação. A gente tem uma responsabilidade sobre isso, que é a responsabilidade de ajudar aquele negócio a funcionar melhor. Né? Então, é maravilhoso esse negócio da comunicação, essa autonomia, liberdade, essa coisa que a gente tem, né, de ser voluntarioso. A gente faz tanta coisa incrível assim, porque a gente fala com as pessoas, conversa com todo mundo e tal, e daqui a pouco a gente chega e olha, vamos fazer assim e tal. Né? Agora, isso tem uma responsabilidade, a gente tem que ajudar a instituição em função disso. É para isso que a gente é pago. E o último lá que eu esqueci, é o que a gente faz muito bem, quer dizer, o que a instituição está fazendo, para onde ela vai e o que ela pensa. Né, através de seus porta-vozes, principalmente. É divulgar, é comunicar publicamente o que ela faz, o que ela é, né, mostrar a identidade dela para os públicos. Né? E esse é o risco de quando a gente não faz uma comunicação integrada. Né, de quando a gente não trabalha junto. Né? Eu costumo dizer que a universidade ela separou a gente. Ela criou essas baias, esses guetos, né, essas caixinhas, e depois a gente teve os diplomas, né, os registros profissionais, e depois a separação nas instituições. Então, tu tinha o modelo antigo, que era as áreas separadas. Quando eu fiz o primeiro estágio na faculdade, na Federal de Rio Grande, eu fui trabalhar na assessoria de imprensa, e a área de imprensa não reunia com a área de relações públicas nunca. Eles não falavam, literalmente não falavam. Né? Depois começou a se juntar, mas sempre foi muito artificial. A gente não faz uma comunicação realmente única, integrada, uma visão, um planejamento, né? O famoso PIC, né? Plano Integrado de Comunicação. Né? Algumas instituições têm, outras não têm, mas que foi a grande sacada da Embrapa nos anos 90. Né? Nos anos 90, a gente fez uma política de comunicação e a gente juntou tudo num projeto único, todos os planejamentos são conjuntos, as áreas pensam conjuntas, as reuniões são semanais, cada um faz o seu, mas tudo alinhado, afinado, pensado juntos. O planejamento é completamente integrado, não tem separação nenhuma no planejamento. Não existe separação por áreas, existe separação por tarefas. E, na medida do possível, as tarefas têm gente de diferentes formações, porque isso é que é bonito. Né? Aquela música do Vinícius, né? Como é que é? Se todos no mundo fossem iguais a você. O mundo seria muito ruim. Imagina, todo mundo igual. A coisa bonita do mundo é a diversidade, todos são diferentes, todos têm contribuições diferentes, formação diferente, experiências diferentes. Isso é que é maravilhoso no mundo. Né? Agora, essas experiências diferentes, essa formação diferente, ela tem que seguir num projeto único, que é construir uma comunicação melhor, uma instituição melhor. E aí tem aquelas 3 funções de comunicador que eu falei para vocês. Né? Isso aqui é do comunicador... do Monitor Europeu de Comunicação, uma pesquisa de 43 países na Europa e 17 no Brasil. Eles dizem que nós aqui temos 3 papéis, 3 funções. Operacionar, que é fazer os produtos, serviços, as entregas. De liderança, coordenação e estratégia em comunicação, não só da área, mas corporativa. E o outro, que é assessoramento, treinamento e aconselhamento, é nosso papel. E é curioso que a gente é formado e nos chamam de assessores de comunicação. E uma das coisas que a gente menos faz é assessoria. Porque a assessoria pressupõe aconselhamento, orientação, preparo das pessoas, acompanhamento, recomendação, alerta. Né? Esse trabalho de dar o suporte técnico especializado para a gestão, para a decisão, para as práticas profissionais. Aqui um exemplo dessa presença, essa é uma pesquisa de 2017, 88% dos líderes de comunicação das 500 maiores empresas privadas participam das reuniões de planejamento. Eles conquistaram isso, não foi alguém que disse, não, a partir de agora todo mundo de comunicação vai participar da mesa de decisão. Isso é uma conquista de cada um. Quer dizer, é esse papel de aconselhamento, de assessoramento, de orientação.
E os desafios da liderança, segundo essa pesquisa europeia, ele diz que a gente tem que ajudar o líder da organização a fazer boa comunicação. Eu usaria a palavra porta-vozes, usaria a expressão representantes e usaria a expressão todos na organização. Tá? Eles usaram líderes, mas eu diria que, no nosso caso, a gente tem que preparar todos para serem bons comunicadores, porque eles é que vão fazer comunicação, não é a gente. Depois, apoiar os objetivos da organização, que é um pouco que a gente falou, está colado na missão da organização e ajudar a instituição a cumprir aquela missão. E, por último, liderar a comunicação. Nós temos que assumir a responsabilidade de ser líderes da comunicação onde a gente está. Que as pessoas nos procurem para falar de comunicação, para obter recomendações de comunicação, para entender como fazer uma comunicação melhor. Os profissionais de comunicação eles têm que liderar os processos e não ser operadores. Agora, novamente, isso é uma conquista. E na cultura brasileira, na história, trajetória brasileira, essa é uma tarefa difícil, né? Porque a gente vem num período que é o período Vargas, nós tivemos aí de 31 a 45, basicamente 15 anos, uma comunicação absolutamente unidirecional, autoritária, arrogante, pró-governo, né? Com censura, com controle, com promoção, 15 anos. Aí tu passa um período grande que tu não tem nada, depois vem regime militar, o que acontece? Propaganda, censura, controle, promoção do governo, criaram 20 anos de uma cultura que é uma cultura de promoção de pessoas, promoção de partidos, promoção de instituições, transparência, nem pensar, ouvir as pessoas, nem pensar, permitir que jornalistas acessem, nem pensar. Então, isso acabou criando um caldo de cultura no país, que é um caldo de cultura avesso ao diálogo, à informação, ao debate, à contribuição. Por mais que tenha melhorado muito com a Constituição de 88, ela melhorou muito, não, melhorou assim, extraordinariamente. A gente ainda tem essa coisa arraigada, essa coisa... Né? Por isso que a disciplina de comunicação governamental ela desapareceu, porque era um negócio tão complicado falar sobre aquilo, que aquilo desapareceu. Porque a comunicação governamental ela falava de promoção de governo. E ainda hoje a gente tem muitas instituições a promoção da autoridade, a promoção, a promoção dos atores sociais, e não a informação ao público, a orientação ao público, o apoio ao público, ouvir o público, entender o público, estimular a participação do público. A gente tem uma cultura muito ruim, que não é só do Brasil, não. Na América Latina, em geral, tem isso. Né? A comunicação no Brasil ela tem esse ranço. Né? Ela vem com esse déficit histórico, é um déficit muito ruim. Ele prejudica o nosso trabalho, porque isso está introjetado na cultura institucional, até das empresas privadas. Tá? A ideia de que comunicação, e isso era típico no regime militar, a comunicação está lá para barrar a entrada de intrusos. É isso. Pergunte para quem trabalhava lá. A ideia era evitar que o jornalista chegasse. Era evitar a presença. A comunicação era para embarrear. Né? E aí, nesse estudo europeu, que eu adoro, porque eles fizeram um estudo de 10 anos, com 21 mil profissionais, em 46 países. Então, é um estudo muito sólido. Ele diz que a comunicação estratégica, que é essa ideia de uma comunicação intencional, voltada para ajudar a organização a cumprir sua missão, é uma das principais vantagens competitivas. A comunicação tem que ter propósito, tem que ser planejada e tem que ser gerenciada. Ela tem que ser baseada em evidências, né? O diagnóstico, pesquisa, interpretação do mundo e apoiada em pesquisas. E aqui, para encerrar, eu fiz uma lista de 10 boas práticas, que eu já falei um pouco, mas é para tentar organizar. Primeiro, retomar a ideia de comunicação como comunicação. Comunicação é mais do que distribuir informação. Comunicação é ouvir, diálogo e interação. Nada contra distribuir informação, mas isso é distribuição de informação. Não é comunicação. É parte do processo. E uma coisa importante é que comunicação é meio. Comunicação não é um fim em si mesmo. Por exemplo, eu sou jornalista. Eu publico uma matéria no boletim da empresa. O meu trabalho na Embrapa não é publicar matéria no boletim da empresa. O meu trabalho na Embrapa não é fazer postagem nas redes sociais. O meu trabalho não é fazer fotografia. Isso tudo é meio.
meio de alcançar as pessoas e levar informação, fazer que elas entendam algo que elas não sabiam, que elas se interessem por algo que elas nunca tinham pensado antes, que elas aprendam algo que elas não sabiam, que elas sejam estimuladas a participar de alguma coisa. Então, tudo que a gente faz é meio de causar algum tipo de impacto. O nosso trabalho é causar impacto, não é produzir boletim, não é fazer matéria. O nosso objetivo, nossa missão, nosso trabalho é mudar a realidade para melhor. E a gente muda a realidade para melhor com comunicação. Gerenciando a comunicação, estimulando a comunicação, entregando produtos de informação, ajudando as pessoas a entender o mundo. Esse é o nosso trabalho. O nosso trabalho não é produzir coisas. Isso é um meio da gente fazer o nosso trabalho. Ter diagnóstico, eu vou insistir nisso, porque é impressionante como a gente não faz diagnóstico. A gente trabalha no vácuo. A gente faz planejamento anual, sem ouvir os dirigentes, sem ouvir o público interno, sem ouvir o stakeholder, sem ouvir as partes interessadas, sem ouvir a própria equipe. A gente faz as coisas na nossa cabeça. A gente é muito experiente, a gente tem uma boa base, a gente circula, então a gente tem uma boa chance. Mas, ainda assim, um diagnóstico certamente ia surpreender, porque eu já fiz vários diagnósticos e eles são sempre surpreendentes. E a gente não está treinado, a gente não tem isso como uma prioridade, e devia ser. A gente não devia fazer um planejamento sem ter um bom diagnóstico antes. A comunicação tem que ter visão, alinhamento, objetivo e causa. A gente precisa saber por que a gente faz comunicação, qual é o objetivo da comunicação, como a comunicação quer ajudar a instituição. Não é nada demais, mas a gente precisa ter clareza sobre isso. Se possível, botar na parede. A comunicação tem que ter estratégia, a gente precisa saber aonde a gente está e aonde a gente quer chegar e como nós vamos fazer isso. Então, a gente precisa, eu chamo de isolar a rotina, né? Porque tem aquela frase famosa, a rotina come a gente no café da manhã. Né? Vocês estão tudo falando, a gente está conversando aqui, talvez vocês estejam achando interessante essa conversa, mas quando chegar amanhã é a sexta-feira, né, ou segunda-feira, no trabalho, o telefone toca, reunião, pau come, e esse negócio some, porque a rotina atropelou. Então, a gente tem que dar um jeito de isolar a rotina e pensar estrategicamente e agir estrategicamente. Não tem uma solução para isso, cada um tem que achar a sua. Mas a verdade é que a gente precisa ter foco, focar no relevante e o resto é rotina. Agora, a gente tem que trabalhar no relevante, tem que trabalhar no importante, tem que trabalhar no fundamental. A gente tem que dar um jeito de isolar a rotina, achar uma solução para isso. Porque senão a gente chega no final do ano e fica com aquela sensação de que a gente não fez nada. Porra, a gente trabalhou que nem um desgraçado, passamos o dia descascando abacaxi, resolvemos um problema, corremos de um lado para o outro, fizemos 300 eventos, fiz 200 releases, fizemos não sei o quê, e no final do ano, assim, meu Deus, o que eu fiz? Eu acho que eu não fiz nada, não, sabe? Aquela sensação de que não rendeu. Por quê? Porque a gente não tinha algo relevante, a gente não tinha algo que ia mudar a realidade, algo impactante, algo vigoroso, algo que a gente se dedicasse, que pudesse dizer, pô, esse ano a gente arrasou, a gente fez esse negócio que os caras vão estar usando daqui a 10 anos, ou a gente mudou essa realidade, ou a gente melhorou os processos, ou a gente está conseguindo alcançar um negócio que a gente não tinha alcançado antes. Da estratégia focada nos dirigentes, na instituição e nas mídias, porque tem gente que é focada em mídia também, né? É focado em assessoria de imprensa, em TV, em rádio, o foco é só naquilo. Né? Tem gente que é focada na instituição, a minha instituição, a minha instituição, a minha instituição. E tem outros que são focados em dirigente e em outras coisas também. Né? Na verdade, o nosso trabalho, o foco é o cidadão, é como eu estou alcançando o cidadão, qual é o impacto que estou tendo. Eu estou falando com ele está interessado no que eu estou mandando? Qual é a agenda dele? Qual é a preocupação dele? Quais são os grandes temas que a minha instituição trabalha e que talvez ele não esteja alcançando? Como é que eu sou mais didático? Como é que eu faço para alcançar aquele cara da periferia? Que é uma desgraça, é uma dificuldade isso. Eu trabalhei com políticas públicas, tipo Bolsa Família e tal. Cara, é tão difícil. Para a gente que está num certo grupo social, vá lá, né, é muito difícil entender aqueles que não têm a informação que a gente tem. E a maior parte das pessoas não tem essa informação. Elas não têm. A gente é muito bem informado porque você trabalha em centros decisórios. Então, o nível de informação de vocês provavelmente é muito alto. E aí vocês têm uma enorme dificuldade para entender, como eu, para entender as pessoas que não têm informação. E aí, como é que eu comunico com elas?
se elas não leem meu jornal, se elas não ouvem minha rádio, se elas não me acompanham no Facebook? Né? Se elas têm, no Brasil, parece que 33 milhões de pessoas têm analfabetismo funcional. Como é que eu faço com essas pessoas? É gente demais. Né? Como é que eu alcanço a periferia? O nosso trabalho é suporte à gestão, processo, programa, projetos e, principalmente, políticas públicas. Eu acho que políticas públicas, que são as entregas do legislativo e do executivo, né, elas são o nosso grande eixo. A gente tem que colar nas políticas públicas e fazer com que elas deem certo. Que foi um dos desafios que eu tive na vida, foi na presidência da República, um dia nos chamaram e disseram assim: a gente precisa que a lei dê certo. A lei de acesso à informação. E a reunião foi bem assim, porque algumas leis no Brasil não pegam, e essa precisa pegar. E a gente foi, se reuniu e fizemos uma série de ações para lá e pegar. Eu lembro até hoje, porque eu acompanhei ao longo do tempo a discussão, né, e a lei de acesso à informação pegou. Mas eu lembro do instante que uma pessoa muito importante do governo falou: tem leis que não pegam no Brasil, a gente tem medo de que a lei de acesso à informação não pegue. Porque isso vai cair nas prefeituras, e as prefeituras vão dizer que não tem dinheiro, que não tem gente, que não consegue estruturar o site, que não sei o quê. Como é que a gente resolve isso de comunicação? E aí a gente fez um trabalho bem bacana. Não sei se foi suficientemente bom para impactar, mas a verdade é que a gente fez. Porque isso é assim, o suprassumo do trabalho da gente, ajudar uma política pública bacana a dar certo. Isso é uma das coisas mais bacanas que tem. Quando a Dilma assumiu, a gente viu o discurso dela, né, e a gente percebeu que ela queria avançar com relação ao Bolsa Família. Ela queria fazer alguma coisa ali, não estava nada claro. E aí a gente se reuniu com o MDS em fevereiro, e a gente começou a fazer um plano de comunicação por uma coisa que a gente não sabia o que era. Porque eles sabiam que estava sendo elaborado no governo um passo adiante do Bolsa Família, que viria a ser como é que é o nome? O programa do governo Dilma, o Brasil Sem Miséria, né? O Brasil Sem Miséria. E a gente, em março, abril, tinha um plano de comunicação para um programa que a gente não tinha ainda informação sobre ele. A gente tinha uma ideia do conceito que ia acontecer, mas a gente já tinha um plano de comunicação. Antes do programa existir, já existia o plano de comunicação do programa, que depois foi sendo ajustado para encaixar tudo certinho. Mas é essa a ideia de que a comunicação ela tenta trabalhar para viabilizar aquilo que a nossa instituição entrega para a sociedade. E não só na entrega, antes da entrega, até durante a elaboração. Porque no meu caso, eu não participei disso, mas o pessoal do MDS participava das discussões que levaram à construção do programa. Que é a parte mais bacana que tem. Comunicação como processo único, eu falei do integrado, comunicação é uma coisa única. A banda não toca sozinha, vocês não vão a um show para ouvir a guitarra, depois ouvir a bateria, depois ouvir o baixo. A gente ouve os caras tocando junto, isso é comunicação. E quanto melhor eles tocarem juntos, melhor vai ser o show. Comunicação é uma parte favorita, eu adoro isso. Eu adoro falar de comunicação, discutir comunicação, aprender sobre comunicação, ensinar comunicação. Por isso que eu gosto de media training, palestra para gestores, porque a gente fala sobre uma coisa que a gente domina, ou pelo menos pensa que domina, e tenta explicar, e tenta ajudar as pessoas a entender como comunicação é importante. E isso a gente faz em campanhas internas. A campanha mais bacana que eu participei, na Embrapa, foi sobre isso. A gente fez durante 6 meses uma campanha chamada Comunicação, Responsabilidade de Todos, em que a gente dizia para o empregado que ele era responsável pela imagem da empresa e que, portanto, ele tinha que conhecer a empresa dele, saber o que a empresa dele faz e explicar bem a empresa dele com quem ele, na feira, no mercado, em qualquer lugar. E a gente preparava essas pessoas para isso, com material, com coisas sobre o que a instituição fazia. A ideia é que as pessoas se responsabilizem sobre a imagem da instituição, sobre o papel da instituição e sobre as coisas da instituição. Assumir a liderança, assumir o protagonismo. Nas pesquisas que eu fiz com gestores, uma das maiores queixas sobre nós, comunicadores, é que a gente não tem, eles adoram a palavra proatividade. Eles dizem assim, que a sensação é que a comunicação tem capacidade de entregar muito mais do que está entregando, só que ela prefere receber ordens. A comunicação não propõe, ela não ousa, ela não cola um pouco aquela outra pesquisa que fala que a gente não é estratégico.
né? A gente tem uma tendência a ser operacional, parece que está no nosso DNA isso. Que a gente Eu falo na faculdade, eu fui professor de faculdade, sei lá quantos anos, 20 anos. E eu não sei vocês, mas nos cursos de jornalismo que eu tive, não ensinavam ninguém a ser editor. Nunca se fazia uma pesquisa de audiência ou uma pesquisa de compreensão das publicações. Não ensinaram a gente a fazer um projeto de uma publicação. A gente fazia matéria. Né? A gente foi treinado para fazer produtos de comunicação e não em pensar em produtos de comunicação. Quando tu pensa em produtos de comunicação, tu está por tua conta, porque na faculdade não ensinou isso. Né? Então, é difícil mesmo. Não é simples. Mas eu diria que isso é um tipo de exigência dos nossos tempos, porque a gente está sendo ultrapassado aí por um monte de gente. Né? Hoje, a gente diz que os nossos concorrentes são nada mais nada menos que uns 6 bilhões de pessoas. Porque todo mundo posta, todo mundo tem na internet, todo mundo gera comunicação, todo mundo faz. Eu sou profissional de comunicação agora, se é uma pesquisa. Né? A profissão que tem maior arrependimento é jornalismo. Né? Por quê? Porque, na verdade, tu faz jornalismo e está todo mundo fazendo jornalismo. Qual é a graça? Né? Então, assim, a gente tem que mostrar que a gente é bom. A gente tem que liderar, a gente tem que assumir o protagonismo. A gente tem que mostrar que é diferente, que fazer a faculdade valeu a pena, que eu aprendi coisas que esses caras não sabem. Eles sabem fazer umas coisas muito boas, sim. Mas eu sou profissional. Só que isso não adianta esfregar o diploma na cara de ninguém, não. Isso não adianta. Né? Porque a gente tem que mostrar que a gente sabe fazer. Eu acredito muito nisso. Institucionalizar a comunicação, criar política, é só isso que faz a gente avançar, porque os dirigentes mudam, as instituições mudam, e essas coisas ficam. Então, sempre que é uma recomendação que eu dou, sempre que vocês puderem, normatizem a comunicação, façam guias, façam políticas de comunicação, criem diretrizes, manuais, façam planejamento integrado, tenham estratégia, essas coisas é que dão suporte para a comunicação ela ter vida longa. Para as práticas de comunicação terem qualidade e sobreviverem. Porque, senão, a gente fica muito baseado na autoridade do dia. A gente fica muito baseado nas mudanças que acontecem. E a gente tem que fortalecer a comunicação. Tu só fortalece a comunicação quando tu cria padrões saudáveis, de qualidade, que todos participem, compreendam. Eu lembro que uma vez a gente lançou um manual e eu estava descendo uma escada e tinha um pesquisador na minha frente, isso década de 90, que falou assim, que interessante a comunicação, né, tem até manual. Né? Porque a comunicação, para muita gente, parece um negócio aleatório, só que não é. Tem experiências, tem práticas, tem ações de qualidade que devem ser comuns. Só que nós temos que organizar isso e levar ao conhecimento das pessoas. Né? A política de comunicação que a gente fez lembrar para 1995 mudou a história da empresa. Isso é reconhecido por todos. É incrível a mudança antes da política, é que é 95, então assim, há muito tempo. Né? Não existia nem plano de comunicação e a gente já estava criando uma política de comunicação. A gente depois daí criou 9 manuais de comunicação, plano anual integrado, área de comunicação em todos os lugares, a comunicação passou a ter orçamento, a gente passou a fazer capacitação, tudo surgiu da elaboração de uma política de comunicação. Hoje eu não estou recomendando isso particularmente, porque a realidade hoje é outra. Mas essa formalização da comunicação, a institucionalização da comunicação, ela tem impacto imediato e de longo prazo. Então, essas coisas aqui, relatório de atividade, por exemplo, fazer balanços da área de comunicação, relatórios da área de comunicação, fazer publicamente a apresentação dos resultados da área de comunicação, impacto da área de comunicação, fazer reuniões executivas de comunicação com os dirigentes para mostrar qual é a nossa ideia sobre uma coisa que vai acontecer, sobre o planejamento para esse ano. Ou seja, ter comportamento executivo mesmo. De alguém que fez um diagnóstico, planejou, tem uma estratégia e quer apresentar para discutir a estratégia com o gestor. Simples. Como qualquer médico, advogado, engenheiro faz com o cliente. Tá? E aí, encerrando, o papel da comunicação, portanto, é mais do que fazer divulgação. O nosso papel é entregar relevância para a sociedade, impacto na sociedade e impacto para a instituição. São os dois lados. Né? A comunicação tem esse papel, né, de fazer uma intermediação entre o trabalho da instituição e a sociedade. Né? E aí a gente tem que ter essa relevância, né, para a sociedade, ou seja, a gente tem que ter importância para ela e a gente tem que gerar esse impacto para a instituição, ou seja, ajudar a instituição a fazer o que ela tem para fazer. É isso, pessoal. Obrigado. Eu fico à disposição para perguntas. Eu não sei se eu passei o meu tempo, mas... Tem mais, mas falta
É boa essa água. Eu tenho duas aqui. Tenho duas perguntas aqui, vamos ver. Trabalho em uma prefeitura onde a comunicação é desintegrada. Isso, na verdade, pessoal, uma coisa bacana dessas discussões é que a gente descobre que está todo mundo no mesmo barco. Tá? Todos nós, por isso que a gente criou a ABC Pública, e eu sugiro para vocês que deem uma olhada no site e se associem para a gente discutir os problemas comuns, as práticas comuns e como melhorar, porque, na verdade, essas coisas são muito comuns no Brasil. Quando alguém diz que na minha área nós temos comunicação integrada numa instituição, eu sou capaz de ter um choque, porque é difícil mesmo. Até quando a gente tenta, é difícil. Imagina se não tentar. Bom, cada secretaria tem sua linguagem, rede social e anda conforme a seu bel prazer. Como agir numa situação dessas, uma vez que projetos relevantes acabam não tendo relevância nesta bagunça? É o seguinte, pessoal, é o que eu falei por último aqui. Normatiza, institucionaliza, faz um planejamento de comunicação integrada, estabelece prioridades para o ano, estabelece algum tipo de comitê que possa avaliar aqueles temas que vão merecer tais coisas. Ou seja, crie mecanismos, padrões, processos. A palavra normas é ruim, regras é ruim, mas diretrizes para isso. Cria grupos que estabeleçam prioridades de comunicação, ou estabelece com os gestores algum mecanismo para a definição de prioridades, porque é normal isso. Todo mundo na instituição quer mostrar o que está fazendo, todo mundo quer divulgar o que está fazendo, todo mundo quer dar entrevista para a Globo, todo mundo quer. Né? A questão é, a área de comunicação ela tem que ter sensibilidade, habilidade e a capacidade de administrar isso. Lembra que eu falei? O papel da comunicação é organizar a desorganização. E a desorganização é da natureza das instituições. Elas assim mesmo. Todo mundo lá está buscando seu espaço, está buscando... Se pudesse, cada um tinha um assessor de imprensa. Se pudesse, cada gestor tinha uma área de comunicação. Né? Se pudesse, cada um deles tinha um programa de TV. Hoje, com as redes sociais, até dá para ter. Né? Mas, basicamente, a ideia é assim, a comunicação precisa criar mecanismos que organizem, que deem prioridades, que criem instâncias de decisão para fazer com que essa ânsia da instituição em ter visibilidade e mostrar para as pessoas que está fazendo, ela tem um critério mínimo de qualidade, ela tem padrões mínimos de qualidade. Né? Porque, senão, realmente é difícil. E essa questão da comunicação desintegrada, ela é recorrente, ela é basicamente comum. Tem muitas instituições que estão fazendo um grande trabalho no sentido de tentar organizar isso, de fazer um trabalho melhor. Mas, mesmo quando a gente tenta fazer, é difícil. Eu, por exemplo, nunca na vida, eu acho que eu nunca ouvi na minha vida a expressão assim, a comunicação na minha empresa é ótima. Né? Isso é quase uma impossibilidade. Porque é da natureza da comunicação ser assim. Né? Eu sou gremista, né? Alguém é colorado. A gente pode bater boca, mas a gente pelo menos bate boca em termos comuns, razoáveis. A gente sai dali e vai tomar um chopp. Né? Pelo menos a gente não concorda, mas a gente se comunica, a gente se entende, a gente debate. Né? Isso é importante. Então, comunicação não significa que todo mundo pensa igual, ou todo mundo vai tomar a mesma decisão, ou que vai ser a coisa uniforme. Não é isso não é regime militar. Né? Comunicação significa que a gente é diferente, mas que a gente conversa. Que a gente tem visões diferentes, mas a gente conversa em bases iguais. Isso é comunicação. Isso é muito bom. Depois aqui, o Poder Legislativo também tem sido afetado pela mencionada crise de confiança da sociedade. Como instituições como as escolas de legislativo, em articulação com os profissionais de comunicação, pode atuar diante do desafio? Olha, eu tenho que a crise de confiança talvez seja o maior desafio que as instituições têm, públicas. Né? Porque se as pessoas perdem a confiança nas instituições, de alguma maneira a gente vê a democracia ruir. Né? A gente vê essa coisa toda vir abaixo. Né, as pessoas elas vão ser, assim, as pessoas já tinham muita descrença, muita desconfiança, muita dificuldade. Né? Isso aparentemente piorou muito nos últimos anos. Então eu acho que essa confiança ela tem que ser buscada com diálogo, com estímulo à participação, com explicação, com orientação, com presença junto às pessoas.
chamar as pessoas para participar das coisas, né? E não criar ou estimular, vamos chamar assim, o distanciamento. E ser simplesmente divulgador do que a gente está fazendo aqui e achar que as pessoas vão achar maravilhoso que eles estão fazendo alguma coisa. Eu acho que as instituições públicas elas têm que criar mecanismos de maior envolvimento da sociedade nas suas práticas. A sociedade tem que ver que as decisões são tomadas e que ela, a sociedade, participa dessas decisões. Ela acompanha essas decisões, ela se envolve com as decisões e que ela, a sociedade, é ouvida. Eu acho que isso faria que as instituições tivessem mais confiança, as pessoas tivessem mais confiança. E não aumentar o número de propaganda. É estar mais presente. E tem muitas pessoas que hoje descobriram isso sem fazer nada, elas estão presentes. Elas não fazem nada, mas elas estão presentes. Instituições, elas têm que fazer entregas. Elas têm que mudar a realidade, elas têm que impactar as pessoas, elas têm que ajudar as pessoas a sobreviverem, ajudar as pessoas a fazerem o que elas têm que fazer, né, a ter seus direitos e tal. Então, elas precisam fazer isso, precisam comunicar sobre isso. Então, a comunicação tem um papel importante. E eu acho realmente que a confiança, a quebra de confiança, ela é algo muito, muito significativo. Eu não sei em que nível ela está, mas ela está acontecendo sim, e várias pesquisas mostram isso. As pessoas, de certa maneira, elas perderam a confiança nas instituições públicas e nos gestores públicos. Antes, tu tinha problemas localizados, né, com alguns órgãos públicos, algumas autoridades e tal, e agora parece que isso é mais sistêmico, né? Ele é mais global, e não é só no Brasil, não. Agora, não é em todos os países. Agora, eu acho que a diferença é essa. A gente tem que dar mais acesso, mais participação, mais presença com as pessoas. A gente precisa mostrar que está do lado delas, e que elas são capazes de nos ajudar a ajudá-las. Aliás, eu acho que esse é o grande papel nosso, né? Ajudar as pessoas a serem ajudadas. É um desafio importante. É isso? É isso, então. Obrigado, pessoal. Eu fico à disposição. É uma oportunidade incrível. E parabéns pelo trabalho de vocês. Eu acho assim que trabalhar na área pública tem um monte de problema, tem um monte de dificuldade. A grana também não é boa, né? Mas é uma responsabilidade bonita. A gente pode fazer coisas muito grandes, muito importantes. A gente está dentro de instituições que são capazes de alterar a realidade do país ou de uma região. E a gente pode influenciar, a gente pode ajudar essas instituições a fazer esse trabalho melhor. Então, a gente tem um potencial incrível. Agora, a gente precisa se preparar, né, para desempenhar esse potencial ao máximo possível, porque eu acho que as pessoas esperam isso da gente. Obrigado.